O arco de Wano tá chegando no fim e sinceramente foi um dos melhores arcos de One Piece. Talvez ele tenha sido até mesmo o melhor de todos até hoje. Eu ainda vou fazer um vídeo analisando os pontos positivos e negativos de Wano e decidindo se foi realmente algo grandioso assim ou não. Mas uma coisa é certa, com certeza foi onde tivemos mais lutas memoráveis até hoje. Foi um arco rico em ação e por isso eu quis separar aqui uma lista com essas melhores lutas. Lembrando que eu já falei sobre as 10 melhores lutas antes do time skip. Tá bem legal o vídeo, então dá uma conferida lá. Falei também sobre as 10 melhores após o time skip, que sinceramente tá mais legal ainda. One Piece deu uma turbinada na ação depois de um certo tempo, né? Confere aí depois no card, vou deixar na descrição também. Mas Wano teve tantas lutas que não dá pra manter o padrão das 10 melhores. Ou então eu teria que deixar algumas bem legais de fora. Antes de começarmos, eu vou te pedir para me dar uma ajudinha. Deixa um like e se inscreve para dar uma força aqui pro canal. Ainda tô bem no início, então preciso de todo o apoio possível para esse vídeo aqui alcançar mais pessoas. Dito isso, vamos falar então sobre as 12 melhores lutas de Wano. 12. Nekomamushi e Inuarashi vs Jack. Eu já tinha mencionado essa luta aqui no vídeo das 10 melhores lutas após o time skip. E sinceramente, o que torna ela tão boa é o fato de ser uma revanche. A primeira luta foi bem sofrida, Inuarashi e Nekomamushi não estavam lutando juntos, de dia um lutava e à noite era o outro. Mas em Wano, a situação foi totalmente diferente. Os dois fizeram uma trégua e pararam de brigar igual gato e rato. Na verdade, igual gato e cachorro mesmo. E se uniram para ir para cima da celebridade. Para piorar ainda mais pro lado do Jack, eles tinham contato direto com a lua cheia e se transformaram na sua forma Sulong. E aí simplesmente não teve mais luta. Eles eram muito mais fortes e mais rápidos do que ele. Foi algo até que rápido, e o mais da hora de tudo foi ver o Kaido reconhecendo a força deles. Porque ele sabe que o Jack não é fraco, mas sim os dois Minks que são fortes demais. 11. Gold Roger vs Barba Branca. Essa luta aqui foi uma das mais memoráveis de todo One Piece. E se fosse realmente a luta completa, com certeza estaria lá no topo da lista. Também por se tratar de um flashback, seria meio injusto colocar como uma das melhores lutas, mas simplesmente não dava pra deixar de fora. De início a gente vê o Gold Roger dando uma espadada no Oden e nós já sabíamos que ele era muito forte, mas foi derrubado num tapa só. Depois disso, quem chega é o Barba Branca, e é muito da hora ver ele pulando de árvore em árvore indo até o Roger. A animação nessa luta é impecável, os dois fazendo um clash de Haki do Rei embutido nas suas armas e destruindo tudo em volta é uma das cenas mais marcantes da obra toda. A gente sabe que eles lutaram uns 2 dias seguidos, mas infelizmente é só essa parte que vimos. Mas claro que já foi suficiente para ficar bem guardado na memória. 10. Robin vs Black Maria. Depois do Sanji ter apanhado muito pra um monte de mulheres, ele grita e pede ajuda pra Robin, e é claro que ele fez isso por ter muita confiança na força da sua companheira e saber que ela é capaz de derrotar a Black Maria sozinha. Ela entrando e agradecendo ele foi uma cena bem maneira. A luta começa e em boa parte quem leva vantagem é a Black Maria. A Robin possui um ponto fraco no seu próprio ataque e a todo momento isso é usado contra ela. Chegamos a ver ela apanhando muito de uma maneira bem brutal, que até dói os coraçõezinhos de todos que estão assistindo. Mas logo depois ela se transforma em um demônio numa cena bem sinistra, o que dá a entender que isso é o despertar da sua fruta. E agora, bem mais forte, ela agarra a Black Maria e quebra ela todinha. É da hora ver que durante toda a sua vida a Robin foi chamada de demônia e sempre odiou isso. Mas para proteger seus companheiros, ela aceita esse título e realmente se torna uma. 9. Killer vs Hawkins. A luta desses dois foi bem criativa. A Akuma no Mi do Hawkins é bem única e dá pra ele uma vantagem absurda em batalha se for usada do jeito certo. Ele havia feito bonequinho de voodoo do Kid antes da luta, então todo golpe que o Killer acertasse, quem sofreria o dano era o seu próprio capitão. E isso deixou ele impossibilitado de lutar, ele simplesmente não podia atacar. Então mesmo sendo mais forte em uma luta no mano a mano, ele iria perder se não tivesse conseguido pensar na maneira mais fácil de vencer. Que pra falar a verdade até que era bem óbvio, né?
mas não deixa de ser legal. O Killer corre até o Hawkins e corta o braço esquerdo dele, já que o seu capitão não tem esse braço e não pode ser atingido por nenhum golpe nele. E depois de desfazer essa bruxaria do Hawkins, ele parte pra cima e chama ele pro X1 pra acabar com a luta de vez. Bainhas vs Kaido. Depois de 20 anos de espera, com vários bainhas já ficando senis de tão velhos, essa luta finalmente chega. E é uma luta muito boa, não só visualmente falando, mas também a gente sente a emoção, o peso de cada bainha que tá ali. E o que cada um teve que aguentar para conseguir chegar até nesse momento. E que eles se sentem responsáveis e no dever de derrotar o Kaido e finalmente vingar a morte de Oden. Nós que estamos assistindo sabemos que o Kaido não é fácil de derrubar, e é óbvio que eles não vão ser os responsáveis por derrotar o Yonkou, mas mesmo assim, o que eles fazem me surpreendeu bastante. Ver o Kinemon cortando o sopro de fogo do Kaido foi bem da hora, e no final eles se unindo para dar um golpe combinado também foi muito foda. Até conseguiram cortar ele, e isso não é pouca coisa. O Kaido derrota eles e na verdade quase manda todos ali de F. Mas o Luffy chega pra ajudar e isso vai render uma das melhores lutas do anime até hoje. Continua aí no vídeo que já já eu falo sobre ela. 7. Jinbei vs Wuzhu. Esse cara foi chato, viu? Ele conseguiu ser bem irritante e nem tô falando de alguma habilidade dele durante a luta, mas sim no tanto de merda que esse cara fala. Pelo menos essa conversa dele serviu para introduzir a ideia do Deus Nika em One Piece, já nos preparando pro Gear 50. Wuzhu é um ex-membro da CP9 e é legal ver as habilidades de Rokushiki voltando a aparecer no anime com uma certa relevância nessa luta. Mas o real motivo dessa luta ficar em 7º lugar é porque o Jinbei destrói o cara. O Wuzhu ficou atacando ele com o Shigan, que é aquela dedada poderosa que os caras da CP9 usam, por um tempão, e o Jinbei só se defendendo com seu Haki conseguiu quebrar os dedos dele. Depois ele ainda quebrou a mão do cara e mostrou que o Haki dele é muito superior. Eu gosto pra caramba do Jinbei e gostei muito da luta dele em Wano. Eu espero de verdade que ele continue tendo um bom destaque na obra, porque ele é muito forte. 6. Oden vs Kaido. Tá aí mais uma luta que surpreende muito a gente. Nós já sabemos que o Oden é muito forte, mas até esse ponto a gente ainda não consegue enxergar ele batendo de frente com o Kaido. Mas nessa luta o cara se supera. Ele consegue passar pelo Boro Breath do Kaido e cortar ele, deixando uma cicatriz que vai ficar marcada pra sempre no dragão. O corte foi tão forte e tão fundo que o Kaido simplesmente desaba de dor. Depois, quando os dois vão decidir a luta, o Oden é atrapalhado porque ele pensa que o seu filho estava em perigo, mas era tudo só uma armadilha. E o Kaido acaba acertando em cheio o Oden que estava distraído. É meio que aí que a luta acaba, mas o Kaido fica bem puto com a véia que atrapalhou. Essa luta é muito boa e mesmo sendo um flashback também, ela merece estar aqui. Principalmente pelo sentimento que ela nos traz também, já que vimos tudo que o Oden teve que passar e tudo de ruim que o Kaido já havia feito. E eu já aviso que a partir daqui, as lutas vão entrar em outro patamar. Vamos tá falando da elite de One Piece, só luta braba. Então lembrando mais uma vez, deixa um like e se inscreve aí, não se esquece não hein, tô de olho. 5. Zoro vs Killer. Essa aqui todo mundo lembra. Porque o que mais tem é a edit dessa luta, de tão linda que ela é. O Killer tava meio lelé da cuca e foi pra cima da Hiyori, que é tipo a namoradinha do Zoro nesse arco. E falando nisso, eu também fiz um vídeo falando sobre os possíveis casais que ainda vão ficar juntos em One Piece, tá bem da hora. Dá uma olhada lá. Na verdade, o que mais tem aqui no canal é vídeo de One Piece, dá pra fazer uma maratona já. Enfim, o Zoro vai proteger ela e começa a luta, mas a parte que faz essa luta ser muito foda vem um pouco depois. O Zoro tava na desvantagem lutando só com 2 espadas e é aí que o Killer acerta ele com uma das foices. Mas o Zoro dá uma de psicopata e rouba a foice no maior estilo sádico mesmo. Olha isso cara, chega a dar medo. Agora com o estilo Santoryu, usando uma foice na boca, ele encerra a luta facinho. Pra mim, essa é a cena de ação mais da hora de todo One Piece, eu me arrepio revendo, sério. 4. Law e Kid vs Big Mom. Essa luta foi bem difícil de vencer. Os dois foram bater de frente com uma Yonkou, que era praticamente impenetrável. E os dois até que apanham bastante, eles ficam muito esgotados, principalmente porque para eles terem chances, eles têm que usar o despertar das suas frutas, o que deixa eles sem energia nenhuma.
E a Big Mom também é assustadora de tão forte. Ela é sinistra e deu um baita trabalhão. Mas, usando o despertar, o Law consegue perfurar o corpo dela e abrir um buraco que levava até a lava de um vulcão, muito embaixo deles. E é bizarro ver o quanto ele aguenta apanhar da Big Mom nessa cena. Depois disso, ela cai e os piratas da nova geração conquistam a vitória. 3. Sanji vs Queen. Eu fiquei de boca aberta vendo essa luta, porque ela foi muito foda, bem mais do que eu imaginava que seria. O Sanji desperta os genes dele e tem que aceitar isso para poder continuar lutando. E o Queen é muito da hora e tem um jeito muito diferente de lutar. Olha isso, mano, o cara se lança e meio que vira uma cobra, é demais. E realmente o Sanji só conseguiu sobreviver aí por seus genes de germa terem despertado. Senão era menos um chapéu de palha. Mas vamos combinar que depois disso ele arregaçou o Queen, e que foi merecido. O Queen tava sendo um porre, querendo estudar e entender como o corpo do Sanji funciona. Vai lutar, fi, depois você olha isso. O Sanji com essa nova força consegue atingir tipo um novo patamar com o fogo azul. E é muito foda também, a animação ficou impecável, a coreografia da luta também foi simplesmente incrível. E depois de dar um chute aqui e ali, ele vence o dinossauro ciborgue. Só tem bicho estranho em One Piece, meu. O próximo da lista vai ser polêmico, porque eu fiquei muito em dúvida de qual eu colocaria. E provavelmente a maioria vai discordar de mim. 2. Luffy vs Kaido. Essa luta é muito boa. O Luffy superando todos os seus limites e atingindo seu auge foi incrível. Mas ela tem um pequeno problema que faz eu colocar ela em segundo lugar. Ela é muito longa, isso acaba deixando a luta um pouco confusa. O Luffy vai lutar contra o Kaido, aí ele perde, depois volta e perde de novo, volta de novo, morre e volta à vida, atinge o Gear 50, vence o Kaido e acabou. É muita informação e eu até acho que isso realmente tinha que ser assim, mas as lutas que demoram muito além do que é necessário acabam perdendo um pouco a graça. Mas é claro que ela é sim uma luta muito boa. O Luffy desperta o Gear 50 e isso abre muitas portas, porque é uma habilidade muito diferente de tudo que já havíamos visto até hoje em One Piece. Ele fica muito forte, tá finalmente entre os mais fortes de todo o anime. E principalmente o final da luta, aquela disputa de força entre o Luffy e o Kaido, foi incrível, não tem como, foi demais. Se eu fosse analisar somente a parte do Gear 50, eu colocaria sim essa luta em primeiro lugar. Mas analisando ela desde o início, mesmo sendo muito boa, ela acaba ficando em segundo. Mas continua sendo uma das lutas mais incríveis que já vimos não só em One Piece, mas em todos os animes. 1. Zoro vs King. E claro que não podia faltar. Nessa aqui o Zoro se superou, os animadores também não tiveram descanso pelo visto. Essa luta é incrível do início ao fim. Vemos o Zoro tendo dificuldades para entender como o corpo e a força do King funcionam e como ele vai ter que lutar para conseguir vencer a luta. Ele tem problemas com a Ema e tem que conseguir lidar com isso também, já que essa espada é mais difícil de domar do que um pincher encapetado. E o King também é absurdo de tão forte. O Zoro tem que usar o máximo da força dele, dar tudo de si para conseguir ganhar essa luta. E por falar em ganhar a luta, a maneira que ele finaliza é simplesmente muito foda. É uma das cenas mais lindas e que mais me marcaram até hoje em One Piece. E no fim ele até diz que vai se tornar o rei do inferno. O Zoro é brabo demais. Ele ainda vai evoluir muito até o fim do anime, pode ter certeza. Mas e aí, você concorda com a lista? Acha que eu viajei deixando a luta do Luffy em segundo lugar? Dá aí a sua opinião, fala o que você acha e qual seria o seu top 12 ou top 10, tanto faz. Mais uma vez, seu like e sua inscrição me ajudam muito e com certeza vão ser essenciais para eu alcançar o meu sonho um dia. Se tu viu até aqui, compartilha esse vídeo com um amigo seu que também curte One Piece, para saber se ele também concorda comigo ou se eu tô fumando esterco mesmo. Tem uma porrada de vídeo aí de One Piece e de outros animes no canal também, dá uma conferida lá, valeu!